Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que, confiante na bondade de Deus manifestada nas ações misericordiosas de Jesus em favor dos que sofrem, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 e 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 9 e 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem, só traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham que se tinham irado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham sorte deste jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Joabe, né, matou a Absalão, né, e o povo comemorou, né, porque Absalão, né, era inimigo, né, do povo, né, do qual o rei Davi, né, era governador. Mas quando Davi ficou sabendo que Absalão tinha morrido, ele lamentou, porque mesmo, né, Absalão, né, sendo inimigo do povo, ele era filho de Davi, né? Davi era pai dele. Então ele chorou, né, a dor, né, de ter perdido um filho. E ali, né, o povo, né, vendo ali que o rei estava triste, também ficou triste, também ficou de luto, né? Então que nós realmente possamos refletir sobre isso, tá certo? A dor, né, de um pai perder um filho, né? Como é triste, né? A tristeza que é, né, para um pai perder um filho, né? Então que nós possamos refletir sobre isso. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior,
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Então, ao passar pelo mundo fazendo bem, Jesus foi por diversas vezes surpreendido por aqueles que, manifestando a sua confiança na bondade de Deus, se aproximavam dele, buscando alívio, cura e salvação para suas dores e aflições. Então, os exemplos apresentados hoje na liturgia, a cura da mulher, né, com fluxo de sangue e o reavivamento da filha de Jairo nos ajudam a compreender que ao Deus que se revela compassivo para conosco, é preciso que cada um expresse a fé de que ele pode nos libertar daquilo que nos leva ao sofrimento. Mas para isso é preciso apresentar a Deus as necessidades, mesmo que isso exija um grande esforço para romper com aquilo que se opõe ao Evangelho. O Deus que Cristo nos revela em seu ministério público é aquele que inclina o ouvido às nossas dores e ajuda-nos a perceber sua presença e sua luz. Tal luz clareia as nossas vidas, mesmo quando tudo parecer sem solução. A tua fé te curou e não tenhas medo. Né? Essas são as palavras de Jesus. Basta ter fé. Né? Então, são as palavras, né, que o Senhor nos deixa para nunca perdermos a convicção de que Ele nos acompanha a cada dia e espera que estejamos abertos à salvação que Ele nos oferta em Cristo, tá certo? Então, que nós possamos, né, ter certeza disso, né, de que Deus está conosco e nos liberta de todo o mal, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.